Saudações alvinegras pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, já pedindo aqui por gentileza, se puder se inscreva, deixe seu comentário, deixe seu like aí no vídeo, chame mais pessoas para assistir o nosso canal, onde nós falamos de Santos, não estando em Santos, estando fora da vila. Então sejam muito bem-vindos ao nosso pré-jogo novamente de tensão, pré-jogo de sofrimento, pré-jogo de muita preocupação, porque amanhã tem Santos e Red Bull Bragantino. Um jogo que sempre dá empate, então o nosso palpite aqui é sempre empate. A gente já falou sobre isso no pré-jogo do primeiro turno. Porque desde que o Bragantino virou Red Bull Bragantino, Santos e Red Bull Bragantino sempre deram empate. Eu tava até dando uma olhadinha aqui no retrospecto só para lembrar de todos os jogos. O primeiro foi um 0-0 no começo de 2020, acho que era o primeiro jogo do Gesualdo. E só deu Bragantino. O Bragantino foi bem melhor, meteu bola na trave. Eu acho que o Everson ainda acabou fazendo uma boa defesa. Era o Everson, inclusive. Se eu não me engano foi isso, deu 0-0. Depois no Brasileiro foram 2-1-1, sendo que foram dois jogos muito parecidos. O Santos, nos dois casos, achou o primeiro gol. No primeiro turno foi uma falta, um chute do Marinho que o goleiro aceitou. Do segundo turno foi um gol contra bizarríssimo, era pra ser um cruzamento e o goleiro acabou aceitando, bateu no cara do Bragantino, foi bem esquisito. E nos dois casos, no último lance, o Santos tomou o gol de escanteio, o gol de empate de escanteio no finalzinho, assim, realmente no último lance. Então, esses foram os dois jogos de 2020, os três jogos de 2020. Esse ano no Paulista foi aquele 1-1 em que o Giamota marcou um golaço, mas acharam um impedimento de fio de cabelo do Marinho aí no começo da jogada e acabaram anulando esse gol. Era para termos vencido. E no primeiro turno, o Santos conseguiu um gol no finalzinho. E dessa vez foi o Santos que conseguiu achar um gol muito no final. Se não me engano, estava 2-0 para o Bragantino. E aí dois cruzamentos do Felipe Jonathan. Sei que um gol foi do Marcos Guilherme, outro do Marcos Leonardo, se eu não me engano. Teve uma cabeçada do Matheson também, acho que no segundo gol. Enfim, o nosso histórico indica que vai ser empate. E o empate não seria um bom resultado para o Santos neste momento. Apesar de ser um resultado compreensível, porque o time do Red Bull Bragantino é um time que é bastante estruturado, está aí em boas posições do campeonato, está também na final da Sul-Americana. Então, assim, não daria para falar, tipo, que absurdo, assim, empatar com o Bragantino, né, vergonha e tal. Mas é ruim, né? Seria um resultado ruim para o Santos, porque a derrota aí no Clássico nos deixou numa situação bastante complicada na tabela. Bastante complicada? Não, né? Bastante complicada é a situação, sei lá, da Chapecoense. A Chapecoense também já acabou o campeonato, né? Não dá pra... Assim, tem que ter muita coisa para a Chapecoense escapar. Mas no nosso caso nos deixa de volta na primeira posição aí, fora da zona do rebaixamento, então em 16º. Beirando a zona maldita, felizmente com 5 pontos na frente do Sport, só que com um jogo a mais que o Juventude, que tem 30 pontos. O Juventude volta a campo na quarta-feira contra o Internacional, e aí a torcida do Inter, não sei muito bem se não quer dar uma ajuda pro Juventude para dificultar a vida do Grêmio, não sei bem como que é a rivalidade por eles lá. Mas o fato é que nós estamos aí com esses 35 pontos. O Bahia venceu o São Paulo, acabou passando a gente, tá com 36, e o São Paulo tá com 37 e vai pegar o Fortaleza fora de casa. Então muitos jogos aí nessas proximidades, muito contexto pra gente analisar. E também pensando que o Bragantino, que está em quarto com 49 pontos, mas já com 31 jogos, tem uma final de Sul-Americana daqui a 10 dias. Então também tem essa questão. Eu, particularmente, no lugar do Bragantino, já começava a poupar aí jogadores para a Sul-Americana, apesar que o Santos fez isso para jogar a final da Libertadores, acabou não adiantando de nada, né? Mas o Bragantino, que vem de uma derrota contra o Atlético Paranaense, que é o seu adversário na grande final da Sul-Americana.
Então talvez seja o caso deles repensarem aí algumas questões, e parece que também eles vêm com alguns desfalques. Não tenho ainda total certeza aqui, eu vou até dar uma conferida, mas enquanto isso nós podemos falar dos nossos desfalques. O Santos novamente não consegue dar ao Carille todos os jogadores que ele poderia contar, e temos aí algumas voltas, mas algumas perdas também para esse jogo. As notícias que nós temos até agora ainda não saiu, até deu uma demorada para gravar o vídeo para ver se saía aí aquelas informações, aquelas análises de possíveis escalações pré-jogo, mas não temos ainda esse acesso. Mas as notícias que nós temos é que o Velasquez não joga. O Velasquez sentiu mesmo, parece que ele já jogou um pouco no sacrifício até esse jogo, né? Contra o Atlético ele já tinha sentido, e aí esse jogo contra o Palmeiras ele já estava meio que no sacrifício, mas não deve jogar, passou por exames. O Madison também não joga, ele tomou o terceiro amarelo, e aí essas são as grandes faltas que nós temos no time, né? De volta, nós temos o Kaique, que está recuperado de uma lesão, e acho que ele já foi relacionado para o clássico contra o Palmeiras. E aí o Luiz Felipe e o Wagner Palha. Então esses seriam os substitutos possíveis do Velasquez. Uma outra volta possível, mas essa bastante improvável, né? Não teve a confirmação, mas é bastante improvável, é o Camacho, que parece que foi liberado pelo DM, mas todo mundo está analisando que a chance dele voltar neste jogo é muito pequena, até pela maneira como o Carille gosta de escalar os jogadores, né? Dando mais tempo para eles se tornarem para o time. Então, Camacho não deve voltar agora contra o Bragantino, deve voltar apenas contra o Atlético Goianiense, que vai ser fora de casa no sábado. Uma outra volta bastante possível nesse caso, dessa vez bastante possível, é a do Diego Tardelli, que teve um caso de virose. Eu não sei nem quem foi comentou, alguém desses canais, assim, né, como o nosso, que falam, não sei até se não foi o Leandro Maia no programa que eu participei do Esporte Destaque, que falou que o Tardelli apresentou, né, um quadro de virose no começo um pouquinho antes do jogo do clássico contra o Palmeiras, aí foi substituído pelo Raniel, mas que ele foi visto no camarote, sem máscara, junto com todo mundo. E aí a fala dessa pessoa, que eu não me lembro agora quem é, se quem tiver falado, por favor, pode se manifestar, eu dou os créditos, falou que tava com muita pinta de que era, sei lá, né, um piriri, aí um problema estomacal, e não tinha muito de virose não. Seja lá como for, eu imagino que ele esteja de volta, e espero que um pouco mais descansado, pelo menos não jogou contra o Palmeiras, esteja de volta aí contra o Bragantino. Jogo, claro, bastante complicado. O Bragantino, como a gente já disse, é um time que vem bem no campeonato, está em quarto lugar, está na zona de classificação para Libertadores direto. Nem vai pegar a continuar assim, nem vai pegar a pré-Libertadores. E que tem como desfalque o meia Praxedes, aparentemente, que teve uma torção aí no tornozelo esquerdo, e a segunda-feira ele vai começar a treinar com bola e tal. E o Lucas Evangelista, parece que o Léo Ortiz também é dúvida para o jogo contra o Santos, e o Luan Cândido está realizando alguns trabalhos com bola, mas ainda não deve jogar. Então o departamento médico do Bragantino também com alguns membros aí do time na sua situação, né? Nessa situação aí de retorno aos gramados. O que falar desse jogo, então, né? Bom, além do fato de que provavelmente vai ser um empate, é um jogo em que o Santos encara Bragantino, Atlético Goianiense, que são times, pelo contexto, talvez um pouco mais acessíveis, e Chapecoense, que possivelmente vai estar rebaixada já no dia 17 de novembro, que é quando ela vem aqui para Santos. São os jogos, digamos assim, onde o Santos deveria conseguir esses pontos que faltam aí para os 44, 45 pontos.
Porque a sequência depois, ela é muito complicada. A gente vai ter clássico contra o Corinthians, tem o jogo contra o Fortaleza, e o Fortaleza a gente nunca ganha, assim, né? O Santos não ganhou do Fortaleza desde que subiu para a primeira divisão. E aí Inter e Flamengo, os 2 jogos fora de casa. Então, essa sequência de 4 jogos, depois dessa primeira sequência de 3 jogos, é bastante complicada. E seria muito importante que o Santos conseguisse fazer pontos nesses 3 primeiros jogos. Nossa, 3 vitórias, é claro, seria um sonho, seria o paraíso, assim. Porque daí não fica... Aí o Santos pode conseguir 1 ponto nesses próximos 4 jogos, né? Lutar pelo empate em todos esses jogos, para chegar tranquilo no jogo contra o Cuiabá e não ter que jogar a vida contra o Cuiabá em casa, e sabe lá como que vai estar a situação do Cuiabá. Então, pela derrota no Clássico, esse jogo contra o Bragantino ganha uma dimensão gigantesca, uma dimensão muito grande, e aí fica a torcida, né, para que o Bragantino, sei lá, resolva poupar alguns jogadores e que o Santos, principalmente, consiga mostrar um pouco do futebol que mostrou contra o Fluminense, né, que foi o último jogo bom que o Santos teve. Então, analisando aqui as possibilidades, considerando que o Velasquez desfalca o time, eu calculo que o Carille vai manter os 3 zagueiros, porque o Santos acabou sendo melhor com 3 zagueiros, tanto contra o Fluminense quanto contra aquele pequeno momento assim em que foi melhor com o Palmeiras. Foi com 3 zagueiros, e aí quando tirou o zagueiro, desmontou o sistema defensivo. Sendo assim, as possibilidades que nós temos totais são Boza, que está sendo titular, Robson Reis, que está sendo titular, os 2 falham bastante, é uma palavra bastante forte, mas eles têm falhado, né? E tem aí as voltas possíveis de Kaique e Luiz Felipe, além do Wagner Palha. São 5 zagueiros, eu acho que não teria problema do Carille colocar aí 3 deles em campo, eu não vejo... Eu, inclusive, acho que começaria com o Kaique, sei lá, chegaria pra ele e perguntaria, né? E aí, Kaique, beleza? Tá tudo bem? Tem condição de começar o jogo? Eu começaria com ele se ele dissesse que sim. Talvez até o Luiz Felipe, né? Por que não? Enfim, o Luiz Felipe estava bem antes de contundir, porque é meio que o esquema do Luiz Felipe, né? Quando ele tá bem, ele se contunde, e quando ele não se contunde é porque ele falha, né? Então, poderia aproveitar aí que ele, teoricamente, está liberado pelo departamento médico. E aí poderia colocar o Boza. Eu tendo a confiar mais no Boza do que no Robson Reis. Não sei se tô meio traumatizado com o carrinho que ele errou aí no primeiro gol que valeu do Palmeiras. Mas enfim, seja lá quais forem os zagueiros, eu não iria de Wagner Palha, que ele, como eu disse em algum grupo assim, ele tem entrado vacilante. Ele entra, mas não tem confiança. E zagueiro sem confiança é muito complicado. É muito, muito difícil. Pior só goleiro, lógico, mas zagueiro também é muito difícil que não tenha confiança, e o Wagner Palha tem demonstrado essa instabilidade. Então eu não colocaria o Wagner Palha, eu iria de Kaique, aí pode ser Boza ou Robson Reis, pode ser Kaique, Luiz Felipe, Boza, tranquilo assim. O Camacho dificilmente joga, então nós seguiríamos com esse meio de campo que seria o Balheiro de titular. Não sei, o Zanocelo certamente será titular. O Pirani voltou a jogar contra o Palmeiras, então ele se torna uma opção também. E aí tem que ver quem que ele vai colocar no lugar do Madison, né? É um ponto até que nós levantamos no Esporte em Destaque. O Leandro Maia até apostou que seria o Pará. Eu tô com uma pulguinha atrás na orelha aqui que eu acho que o Carille vai colocar o Marcos Guilherme. E aí, até porque o Diego Tardelli voltaria. E aí eu tô tentando montar aqui na minha cabeça. Teríamos possivelmente Lucas Braga de um lado, Marcos Guilherme do outro. Possivelmente um meio de campo com... E aí eu acho que vai ser o Balheiro, o primeiro volante. Não colocaria o Sanches, porque o Sanches tem entrado muito mal. Então seria o Balheiro com o Velasquez e o Felipe Jonathan, possivelmente. Marcos Guilherme e Lucas Braga. E aí seriam 3, 5 com Diego Tardelli e Marinho fechando esse ataque, né? Eu colocaria talvez até o Ângelo para dar um descanso para o Marinho, mas certamente o Marinho será titular. Então fica aí uma possibilidade da escalação do Santos para o jogo de amanhã. Caso tenha aí alguma
mudança, alguma notícia, alguma informação do treino. Talvez a gente faça um update aqui, não vou dar certeza, mas de qualquer forma a minha aposta a princípio. O que eu faria? Meu time ideal, assim, ideal não sei, né? Mas não é uma palavra boa para o Santos nesse momento, mas eu acho que quem eu escalaria, na formação que eu acho que é o que o Carille vai usar. João Paulo, acho que eu manteria o Boza e colocaria o Kaique, e manteria o Robson Reis, porque eu acho que ele tá com mais ritmo de jogo mesmo, até para dar confiança. Mas morrendo de medo. Mas pelo menos tem o Luiz Felipe e Wagner Palha para fazer uma certa sombra lá. Acho que Balieiro. Felipe Jonathan eu manteria no meio de campo com o Zanocelo. Lucas Braga, Marcos Guilherme, Diego Tardelli. Eu colocaria o Ângelo. Então a minha escalação ideal seria essa. Tardelli, Ângelo, Lucas Braga, Marcos Guilherme. Com o meio de campo Felipe Jonathan, Zanocelo, Balieiro. Kaique, Boza, Robson Reis e João Paulo. O que eu acho que o Carille vai fazer? Eu acho que o Carille vai de João Paulo. Eu acho que ele não vai colocar o Kaique de titular. Ele vai colocar Robson Reis, Wagner Palha. Talvez ele coloque o Luiz Felipe, inclusive, no lugar do Wagner Palha. Mas eu vou apostar aqui em Robson Reis, Palha e Boza. Acho que ele vai acabar colocando o Balieiro, porque é a opção que tem. Acho que ele vai manter o Zanocelo e o Felipe Jonathan. Acredito que o Lucas Braga não tem nenhum problema, então acho que ele vai manter o Lucas Braga, que eu até gostei da atuação dele. E aí, como eu disse, acho que ele vai colocar o Marcos Guilherme na ponta direita. Lembrando que tem a possibilidade de entrar o Pará e o Marcos Guilherme voltar para o meio de campo. E aí vai ser Marinho e, se o Tardelli puder jogar, Diego Tardelli. Então, são essas as opções de escalação que nós temos neste momento, 6 horas da tarde da terça-feira. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo tenso, vai ser um jogo que tende ao empate, mas seria espetacular. Nossa, seria incrível uma vitória amanhã. E aí eu lembro, né, porque eu sou um cara muito supersticioso, já perdi um pouco da fé na superstição depois dessa triste derrota com a camisa azul, que eu tanto acreditava que dava sorte. Mas eu lembro que o Santos teve uma derrota muito feia para um time de verde na Vila Belmiro, um time de escudo verde, né, não necessariamente jogando de verde, por 2-0, que foi o América. E aí logo em seguida venceu um time na quarta-feira, no meio de semana na Vila, e ganhou de um Atlético no sábado, no fim de semana. Se o Santos repetir esse roteiro, perder de um time de verde no fim de semana, ganhar na Vila na quarta-feira logo em seguida, e arrancar uma vitória contra um Atlético rubro-negro fora de casa, eu fecho com essa aposta. E aí, assim, esse cenário seria... Bom, seria maravilhoso porque seriam 6 pontos, mas daí aumentaria um pouco a pressão para o jogo contra a Chapecoense, né? Que seria o jogo em que o Santos só dependeria dele para fechar aí 9 pontos. Hein? Mas esquece, não vou falar disso. Ainda está muito cedo. Mas lembre-se que o roteiro pode se repetir do que foi na outra semana. Na semana antes dessa última semana de descanso que nós tivemos. Certo, pessoal? Então é isso. Amanhã, Santos e Bragantino, com o estádio possivelmente não muito cheio, até pelo horário, 7 horas da noite é difícil, é um horário bastante complicado, tanto que já chegou a venda aí para os não sócios. Espero que tenha um público bom, de pelo menos umas 8 mil, 9 mil pessoas, mas eu sei que esse horário é bem difícil, é bem complicado, e até pelo tanto de trabalho que teve no jogo, no clássico, né, nesse último jogo, que muita gente falou de dificuldade de entrada e que o pessoal do Santos não estava olhando direito nem os comprovantes de vacina. Isso é uma coisa bastante preocupante. Então, vamos torcer para que tenha um público bom e que esses problemas sejam resolvidos até amanhã às 7 da noite, com transmissão, salvo engano, do Premier e do Sport TV, menos para Minas Gerais, que não faz muito sentido. Mas, enfim, acho que eu li isso em algum lugar que não transmitiria para Minas, né? Que esquisito. Talvez tenha um outro jogo em Minas, então, no Sport TV. Possivelmente é isso, né? Vai ter um outro jogo. Então, Santos e Red Bull Bragantino amanhã.
que o Santos entre muito concentrado, que o Santos tenha a melhor das sortes e que consiga finalmente vencer um jogo contra um Red Bull Bragantino, que é um time melhor, que seria favorito se não tivesse toda essa circunstância de final de Sul-Americana e alguns desfalques. Mas é um jogo que o Santos precisa muito da vitória para dar um bom respiro aí nessa luta contra o rebaixamento. Certo, pessoal? Então, lembrando de novo, né? Se inscreve aí, deixa o seu like, compartilha. Chegamos nos 220 inscritos. Muito obrigado a todos vocês. E pra cima deles. Abraço.